Fala pessoal, vocês estão aqui no Sem Opiniões. Eu estou aqui com os meus amigos hoje, Gabriel e Mikley, Boa Fala aí, né? noite. galera. Boa noite, Eu me Mickey chamo aqui. Alisson e no assunto de hoje a gente vai tentar retomar um assunto passado que comentamos em um podcast anterior, trazendo aqui hoje o nosso convidado, o nosso ilustríssimo Gabriel. Não sei onde ele está na minha tela, está aqui, Ele aqui, tá desse lado aqui, ó, mas em cima de enfim, você. aqui. Isso, Oi. E vamos tentar destrinchar melhor o tema do podcast passado aqui, isso. Vamos né? trazer uma nova opinião, né? Pra não ficar só a minha Isso. e os dois ateus aí. E a dos dois ateus, Ateu não, para com essa merda. Eu não Alisson sou ateu, e caramba. Adriano. Não, não. Não, tá joia. Então, o tópico passado a gente falou sobre aquela tirinha lá de que se Deus controla o diabo, ele é cúmplice, e se não controla, ele não é onipotente, né? A figurinha ali começou aquilo. Aquele foi só um início do tema, a gente não abordou tanto sobre aquilo, a relação entre Deus e o diabo, mas eu dei minha opinião sobre ela também. E tipo, abrangir para que Deus controle não somente o diabo, mas tudo, que foi o que eu disse, minha opinião. Né? E eu tenho alguns trechos na Bíblia aí que reforçam essa minha ideia. E assim, para não ficar só na minha opinião, eu sei que a minha opinião é diferente de muitos cristãos e muitos outros de outras religiões também. E queria aqui ouvir um pouquinho a opinião do Gabriel a respeito desses assuntos, né? Uhum. Então, principalmente, se você quiser comentar alguma coisa fora do que eu vou perguntar, pode comentar, fique à vontade. Mas a primeira Beleza. pergunta é: Deus controla todas as coisas com a sua soberania? Existe livre-arbítrio ou você acha que são coisas incompatíveis? Livre-arbítrio e controlar as coisas, destino. Eu creio na existência do livre-arbítrio. Não acho que ele controla todas as coisas. Eu acho que ele permite é, todas as coisas. Ele tem, claro que ele tem o controle sobre o que ele quiser controlar, né? Ele tem o poder para isso, mas acho que ele escolhe não controlar tudo. Como eu já conversei com o Alisson, eu citei o exemplo de Adão e Eva, que ele não quis criar uma máquina que ele controlasse. Tipo, ele criou os animais primeiro, e os animais mesmo que eram máquinas por seguirem instintos. Então é algo que não tinha como ele se surpreender com nada. Eles já estavam programados para seguir determinado instinto. E aí ele criou os humanos, que têm o livre-arbítrio. Tem a capacidade de escolher o que fazer e o que não fazer. E é tanto que quando Adão e Eva pecaram, Deus não estava lá presente, vendo, no caso, eles, você pecou, eu tô vendo você e você acabou de comer o fruto. Não, tipo, tava lá Adão e Eva no Jardim do Éden e Deus estava passando por lá, entre aspas, e aí Adão se escondeu. E foi através dessa atitude de Adão de se esconder as partes íntimas, ficar envergonhado, que ele percebeu, opa, alguma coisa de errado aconteceu aqui. Ou seja, por mais que ele seja onipotente, todo-poderoso também, está em todos os lugares, é, ele escolhe não fazer isso a todo momento, para que ele possa se surpreender, entre aspas, sabe? Não ter um robô controlado a todo momento, quem vai saber o que é que vai acontecer e o que não vai acontecer. Compreendo. Boa resposta. Gostei. Ó, a Adriana entrou aí agora. Chegou atrasado. Adriano, só pra vocês saberem, já estamos gravando, tá? A gente já ouviu um parte da opinião do Gabriel. Beleza. Joia. Então, é uma opinião um pouco diferente da minha, né? Eu acredito sim que existe livre-arbítrio e tal, mas ao mesmo tempo, de uma forma que a gente não consegue entender as coisas que a gente escolhe fazer, as coisas que Deus decidiu que iriam acontecer. Acontece de uma forma natural e Deus orquestra tudo de maneira que ele não perca seu controle sobre tudo e a gente não perca nosso poder de decisão. Então, como essas coisas acontecem, não é uma coisa que entra na nossa mente. Né? Acho que nossa mente é limitada para compreender isso. Eu acredito dessa forma. Mas sim, acredito também que temos poder de escolha. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui só. Né? Por exemplo, quando Caim ele tentou
ele estava pensando em matar Abel, Deus falou com ele antes, não foi? Não sei se vocês lembram dessa parte. Deus, Caim já estava pensando, já estava com aquele intuito de matar Abel. Deus chegou para ele e disse: o seu desejo será contra você. Eu posso pegar a passagem aqui para não ficar citando sem ter Olha, direito, né? Mas ó, ele disse: o seu desejo será contra você e cabe a você dominá-lo. Né? Ele falou algo assim antes de Caim matar Abel. Ou seja, eu penso, Deus sabia o que Caim estava pretendendo fazer. Eu penso assim, mesmo assim, Caim fez aquilo que Deus estava advertindo para ele não fazer. Né? uhum. Da mesma forma, eu acho que Deus sabia o que aconteceria no Jardim do Éden, do início ao fim. Né? Não foi Adão não pegou Deus de surpresa, como a gente costuma pensar. Eu penso assim. Eu não entendo o sentido dele saber do começo ao fim. Eu também não entendo, mas eu acredito. Pra mim não faz Eu acho sentido, que não. isso é Eu olho compatível com a Eu, onisciência. eu não sei como acreditar numa coisa tão contraditória dessa, da pessoa já saber o que vai acontecer no final e, sei lá, é estranho. Não tem Compreendo. condição. Compreendo, mas aqui, ó, não vamos debater. Se for filosoficamente, eu também não vou conseguir provar esse negócio. então, eu só expressei minha opinião, assim, tá? Mas eu vou mostrar o porquê nos versículos bíblicos que a gente vai ver adiante, né? Outra questão foi a do faraó, né? O faraó, eu posso ler aqui pra vocês rapidinho? Só Pode. aquela parte? fica à Foi vontade. Êxodos 9. Tô pegando aqui. Eu acho que é essa parte aqui. Êxodos 9. Êxodos 10:1, quer dizer. Êxodos 10:1, se vocês, irmãos, puderem abrir a Bíblia de vocês para acompanhar a leitura. Ó, vamos lá, ó. Vou ler o versículo, tá? Eu tô usando a nova tradução na linguagem de hoje porque a Alisson e Adriano são meio analfabetos, a gente É tem que isso. usar, Ah, repare, esse bicho. tem que usar a Bíblia freestyle aqui pra vocês, é brincadeira. Ó, tô zoando, não tô zoando. Mas a Bíblia freestyle eu gostei, viu? Eu Ó, gostei. Poxa, é massa. É o que eu tenho que adotar. Gabriel já viu já a Bíblia Freestyle? Esse daí eu nunca vi, não. ó, só pra Não? voltar, Ah, rapidinho. tem que ser apresentado. Pronto, depois eu mostro, mas vou ler aqui rapidinho para vocês verem, tá? O que é que vocês interpretam desse texto? O Senhor Deus disse a Moisés: vá falar com o rei, pois eu fiz com que ele e os seus funcionários continuassem teimando, para que eu pudesse fazer esses milagres no meio deles. Só para contextualizar, o que estava acontecendo aqui era aquele episódio das 10 pragas do Egito, né? Eu acho que, tipo, mesmo que você não tenha ido para a igreja, você conhece essa história, né? Conhece a história, né? Alisson, Adriano, das 10 pragas do Egito lá e tal. Então, nesse versículo, né, um pouco controverso, que a gente fica pensando, poxa, Deus fez Faraó teimar? Como assim? O Faraó meio que não teve opção a não ser teimar contra Deus. Como é que foi essa... Como é que Deus faz uma coisa dessas, né? Na visão de vocês, né? Na visão de Gabriel, que eu já ouvi a visão de Alisson e de Adriano, né? Como é que você Então, explica essa situação? Se Deus não controla tudo, por que é que ele controlou até a vontade de Faraó ali naquele momento? eu lembro que quando eu tava lendo essa parte, eu também fiquei, ué, mano, por que que ele não queria libertar o povo dele? Por que ele fazia o faraó não deixar o povo dele ir embora? Eu sempre fiquei matutando nisso. E aí foi quando eu parei para prestar atenção, pelo menos na tradução que eu tinha lido na época, sempre dizia que Deus permitia que o coração de Faraó, esqueci a palavra agora, quem permitia o coração de Faraó ficasse ruim, um negócio assim, e aí Faraó não deixava. Endurecesse, né? Que diz essa palavra. Eu acho que era isso, acho que era isso. E aí eu fiquei, aqui não tá dizendo exatamente, ó, Deus fez Faraó não deixar, mas está dizendo que permitiu, ou seja, havia a intenção de Faraó de não Posso falar? deixar. Alguém falou? Não, desculpa aí. Pode continuar. Vai lá.
Ah, então não havia. Ah, droga, eu perdi mais assim. Você disse que não Ah, havia. que havia a intenção de Faraó em não deixar o povo de Deus ir embora. E aí. Ah, nossa, eu perdi completamente o E o raciocínio. que Deus fez foi não impedir, no caso. Essa Foi, vontade não de. entendi essa intenção dele. Essa teimosia já estava em Faraó. E o Exatamente que isso. Deus fez foi não impedir. Não foi? Uhum. Ó, embora não seja isso que tenha nessa tradução, tá dizendo que Deus fez ele teimar, né? Eu não sei se em alguma outra tradução tem essa versão que você está dizendo, permitiu. Uhum. Não sei. Mas aí, esse é o seu ponto de vista, né? Que no caso, esse Deus endurecer o É, coração da pessoa, é Deus deixar a pessoa. pelo menos foi o que eu entendi quando fui pesquisar um pouco sobre isso, porque eu realmente fiquei matutando, porque ele não. Porque ele, de certa forma, quando eu tinha lido pela primeira vez, tinha deixado Faraó fazer o que fez. Sim. Mas assim, e se. Bom, se fosse, mesmo assim no caso, se não for do jeito que você está pensando, eu acredito assim que ainda assim Deus tem todo o direito de endurecer o coração de quem ele quiser. Eu acho, na minha opinião. E, Mas pela sua opinião, Mika, você disse que ele faz isso o tempo inteiro, né? exato. Não só minha Eu opinião, acho que pelo que Gabriel me trouxe aqui, complementando o que você disse, me deu a entender de que ele tem esse poder de controlar o que a pessoa vai sentir ou não, mas que ele escolhe quando que ele vai fazer isso. E ele pode perfeitamente nessa situação ter escolhido agir assim. sim, Mas eu, é um ponto. eu pessoalmente não acho mais Sim. plausível para mim acreditar que ele escolhe a hora que ele vai fazer isso, que ele vai endurecer o coração de uma pessoa ou não. Como Pelo menos para pode mim ter, faz muito mais sentido. pode ser uma visão como uma forma de castigo, no caso, o cara já era mal e aí ele É, fez o cara teimar ainda mais porque pode ser essa visão. Então, outro ponto, outra coisa, né, que eu já li na Bíblia, mesmo na parte do Êxodo, ainda assim nessa parte das 10 pragas do Egito, quando os israelitas estavam saindo da terra do Egito, eu não lembro aqui qual é a passagem, mas eu acho que, não sei se vocês vão lembrar também, se vocês já viram, que Deus disse: peçam aos seus vizinhos egípcios ouro e eu farei com que eles deem a vocês de bom grado, né? Ou seja, como é que Aí, Deus pode eu garantir, lembro. né, que os egípcios vão dar o ouro se eles pedirem, se Deus não controla, né? Mas também pode ser outro ponto que Deus controlou aí, né? Mas assim, Entendi isso aí. Onde que passou? Uma passagem existe. eu não lembro direito a É passagem não, mas só interessante. tá E, comentando aqui. de fato, eu já vi alguma coisa ou outra na Bíblia que fala sobre isso. Que Deus diz, faça isso e vai ser realizado, né? E que depende Uhum. da vontade de outrem. Exato. Mas eu nunca tinha me alertado a isso. Porque na minha cabeça existia assim livre-arbítrio. Que eu acabei sem querer aqui abrir o áudio aqui. Não, Como é errado. Eu acabei atrapalhando Gabriel, né, Gabriel? É, Mas só pra ver se eu entendi o que você falou naquela hora lá, você quis dizer é, que Deus não endureceu o coração de Faraó, ele só permitiu de que ele pudesse ser ruim ou mal. Foi tipo isso que você estava dizendo? No o caso, então, você faraó, está no caso, concordando com o tinha. livre-arbítrio, que eu também concordo. É que no caso Você disse que o entendeu? faraó tinha a intenção de ser ruim e Deus permitiu. Quer dizer, não interrompeu essa intenção dele. sim. Oh, Entendi. Entendi. entendi o ponto de vista, seu ponto de vista. Eu vou ler outro trecho, tá? Rapidinho, só para você ver se ainda está de acordo com essa visão. Olha só. Esse texto aqui é do livro de Romanos, capítulo 9, versículo 17, e ele comenta sobre Deus ter endurecido o coração de Faraó. Tá? Então isso é interessante porque você vê uma relação na Bíblia entre dois pontos que falam sobre a mesma coisa. E quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, né? E a gente vai ver como é que ele interpreta essa parte. Ó. Versículo 17. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó. Isso aqui é em outra parte, né, que ele diz isso. Foi para isto mesmo que eu pus você como rei.
para mostrar o meu poder e fazer com que meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Versículo 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Esse versículo, para mim, ele esclarece ainda mais que o sentido do endurecer foi de fato Deus ativamente endurecer o coração de Faraó e não somente permitir, né? Não sei se foi uma coisa pontual, se Deus faz isso o tempo todo com todo mundo, mas no versículo seguinte dá a entender que ele faz isso o tempo todo, porque o versículo 19 diz o seguinte: algum de vocês vai me dizer, isso é Paulo escrevendo a carta, né, para os romanos, algum de vocês vai me dizer, se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Ou seja, por que ele está questionando isso, né? Como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? E em seguida ele faz outra pergunta: quem pode ir contra a vontade de Deus? Essas duas perguntas dão a entender que o quê? Deus não controla só Faraó, mas controla todo mundo, e é por isso que dá uma sensação de que é injusto, né? Como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas se Ele controla todo mundo, se Ele endurece quem quer e tem misericórdia de quem quer? Então, só para reforçar o meu ponto de vista, eu acredito que esses versículos, a carta continua, tá? Tem mais textos aí que deixam mais explícito esse ponto de vista. Então, se quiserem dar a opinião de vocês sobre isso aí, fiquem à vontade. Mas é por isso que eu penso o que eu penso, né? Esse motivo. Eu Vocês acho assim conseguiram que pegar aí o sentido da... conseguir pegar é como se você tivesse abrindo mais aquele sentido que você deu a essa frase, né? Que você disse, de que ele pode controlar as emoções das pessoas, no caso, né? Exato. Mas eu ainda acho que cai naquela mesma coisa que eu disse antes, que ele controla a hora que ele quer, né? Para mim, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida de que ele realmente é capaz de controlar, né? Se existir um Deus, né? Estou frisando aqui que na minha religião, se existir um Deus, eu acredito que ele tenha poder de fazer tudo. Ele teve poder de criar o universo, poxa. Então, tipo, o cara não ter poder de controlar as emoções de uma pessoa, eu só acho que ele não faça isso o tempo inteiro, né? E Sim. pela frase que você me disse, pelo menos ficou mais claro ainda para mim, do entendimento do que você me disse, do que você leu pra gente, de que ele faz quando quer. Entendeu? Tá joia. Pelo menos pra mim. Entendi. Gabriel, quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Não, você pontuou muito bem do seu ponto de vista. Tá Foi joia. muito bom. Então, quer comentar mais alguma coisa sobre o que a gente falou? Daquela parte da relação entre Deus e o diabo, que os caras ficaram tirando onda aí, que o diabo era Rapaz, funcionário de Deus. realmente foi bem engraçado. Os caras são ossos, velho. Os caras não recebem quando cai um raio na cabeça do... É zoeira. É zoeira. Tem que falar que é zoeira porque a galera fica pensando que crente é assim, né? Ó, Mas é que foi um negócio bem interessante falarem como se Satanás fosse funcionário de Deus. Aí citaram o exemplo da série Lucifer. Eu nunca assisti, então não sei como é que funciona. Mas na série, pelo que eu entendi do que vocês falaram, parecia mesmo que ele era um funcionário agindo de acordo com a vontade de Deus. Isso foi muito interessante. Não sei quem foi que pontuou isso, mas foi muito interessante. Foi, tipo, abrir um pouquinho espaço aqui na minha mente. Caraca, mano, se fosse um negócio tipo assim. Foi a Adriana que comentou, eu acho. um funcionário não remunerado, né? Seria. Eu acho que foi o que trouxe o tema, porque eu assisti já de ponta a ponta a série Lucifer. E recomendo, viu? Aí, É uma ó. forma descontraída da poxa de você ver um ângulo engraçado da história, né? E tipo, É um lá ângulo na errado da série história, né? o Lucifer é só um trabalho pra ele. E no final das contas é só um trabalho. E é muito engraçado isso. Porque tipo, ele não é que ele goste de fazer mal ou alguma coisa do tipo. É tipo, ele é contratado, né? Contratado. Ele é contratado para exercer como chama, o cargo de chefe. Aí ele tem que ser o chefe, né? E aí, pronto, aí por isso que chamam ele de mal.
E aí, se você for assistir, você vai ver outras viagens. É muito legal. Perfeito. E aí, qual que é a relação entre Deus e o diabo? Você acha que eles são antagonistas um do outro? Um tem o mesmo poder e são pau a pau? Ou... Então, eu já parei pra pensar. Não exatamente como funcionário, mas meio como funcionário, quando associam muito a. Ah, se você for bonzinho, você vai pro céu. Se você for morrer, você vai pro inferno. Então seria como se Deus contratasse Satanás pra punir as pessoas malvadas. Aí eu pensava, negócio duvidoso isso. E aí eu aprendi, o que eu aprendi é que não existe inferno. Que a punição do pecado é a morte. Então não existiria inferno e Satanás não seria um funcionário contratado para fazer as pessoas sofrerem ou fazer maldade aqui na Terra. E também ele não seria alguém de igual poder. Acho, eu não lembro. Eu acho que eu falei para Alisson que talvez tenha sido na série Sobrenatural, eu não sei, mas de que Deus morreu. Eu não sei exatamente onde foi que eu vi isso, mas de que Deus morreu e como se Satanás tipo batesse de frente com ele e conseguiu derrubar ele. E alguém fosse tentar pegar o poder dele, que eu acho que ficava com algum arcanjo, algum anjo, não tenho certeza. Mas, enfim, Satanás não é alguém de igual poder, não. Deus faz assim, ó, o cara some. Só que ele não faz agora porque tá dentro de um propósito dele. É um propósito maior, no caso, né? Boa. Uma dúvida. Eu não falo assim de É, Satanás não, que eles são tem- satanistas, eles ficam incomodados. Né? Seu rabo, repare. Uma dúvida. É, Satanás e Lúcifer são a mesma coisa ou para vocês são criaturas diferentes? Então, Porque, pra, tipo, Lúcifer dizem que é um anjo caído, né? Daí já tira esse lance dele ter o mesmo poder de Deus, né? Porque o anjo, hierarquicamente, ele estaria abaixo, Sim. né? Ou Satanás para vocês seria outra, Pra mim, outra coisa além de pra Lúcifer, mim é a mesma pessoa, no caso. Né? Satanás é a mesma significa pessoa? adversário, né? Inclusive o é, nome Lúcifer, ele Não sabia. eu já vi que o nome Lúcifer não era para se referir ao diabo, né? Lúcifer significa estrela da manhã, que é para se referir a Jesus Cristo, né? Jesus, né? Estrela da manhã. E para Gabriel? Gabriel eu, acha o quê? eu aprendi que Lúcifer não é o nome de Satanás, tipo, na verdade não diz exatamente o nome dele, que Satanás, como ele falou, não é exatamente o O nome, nome, é como é se um fosse um título, título, exato. por ele ser um inimigo, um cara que faz a coisa mal. Então, eu aprendi que Interessante. Lúcifer não era o nome, só que, tipo, eu pesquisei isso há muito, muito, muito tempo, acho que 2014, então não vou lembrar de nada. É bem interessante. Deu um outro ponto de vista aqui para mim. Então, porque culturalmente a gente diz que Lúcifer é o diabo e tal, né? Mas Sim. não tem escrito isso na Bíblia, vamos dizer assim, No né? Novo Testamento. Ah, eu Não tinha tem dúvida escrito. com isso. Mas assim, Eu tenho outra como ficou na cultura, a gente aceita assim, né? Porque, tipo, tá, né? Mas ninguém chega aí orando pedindo Lúcifer me abençoe, não. Ninguém faz isso. Apesar de Lúcifer ser chamado Estrela da Manhã, né? É Estrela da Manhã, Lúcifer, né? No caso, Credo. que é o título que na Bíblia Jesus Cristo é chamado, né? Estrela da Manhã. Tá saindo meu áudio, minha voz? Tá. Sim. Olá. Tá. Ah, sim, é porque eu pensei que não estava saindo, não. Eu já pesquisei uma vez, inclusive, eu perguntei a até uma amiga minha, que era mais entendida da Bíblia do que eu, para ela dar uma olhada no que eu falei. Ela nunca me retornou, do que eu me lembro, né? Que foi o seguinte, eu vi que dizia, tem uma parte da Bíblia que diz que Estrela da Manhã é referido a um rei. É Não verdade. foi referido a Jesus. E aí, quando você vai procurar ler ou procurar saber sobre arcanjo, anjo, esse tipo de coisa, não tem. Não tem falando, nunca em lugar nenhum. Pelo menos foi o que eu tinha pesquisado. Até vídeo no YouTube assisti. É isso mesmo. A procura de dizendo que algum arcanjo caiu do céu. Não existia essa passagem na Bíblia. E que quando se refere ao demônio, fala sobre o inimigo, a serpente e o dragão, mas não se Exato. fala Lúcifer em nenhuma hora. Então é como se fosse uma força tanto igual e oposta a Deus, né? E talvez com a dimensão de
de poder quase que próximo, né? Mas sempre como segundo plano. E Lúcifer não existe, no caso. Lúcifer é só uma palavra como adjetivo. E aí, pelo menos nas pesquisas que eu vi, é isso. É só um adjetivo, que significa estrela da manhã, esse tipo de coisa, só. Pelo menos foi as pesquisas que eu fiz. E tem até uns 2 ou 3 vídeos no YouTube, caso vocês queiram olhar, pesquisar, que vocês vão achar bem interessante sobre isso. Eu não vou me lembrar qual, mas se vocês pesquisando, o mais acessado com certeza vai ser o que vai entregar a mesma coisa que eu tô falando. Aí depois é só Beleza. consultar bem e Esse, verificar, né? esse texto que você está Sim. dizendo, quando você terminou, desculpa aí, interrompi. Esse texto que você falou que falava sobre um rei, né? E realmente ele fala sobre um rei, acho que é o rei da Babilônia, que o orgulho dele foi tão grande que ele tentou colocar o seu trono em cima da estrela, não sei o que. Aí, né, a galera faz essa analogia dizendo que o diabo aconteceu a mesma coisa com ele, né? Porque a história do diabo todo mundo pensa, né? Pelo menos todo mundo entende que ele foi orgulhoso e tentou trair a Deus, no caso, né? Tentou ser maior do que Deus e por isso Deus expulsou do céu. Só que essa história não tem na Bíblia, né? Pelo menos eu Tem acho que não? não, nunca li, né? Dessa forma, não sei se, Gabriel, tem? não me engano, É uma Tá não aqui. boa tem. pergunta. Eu só lembro de falarem isso mesmo, que ele queria pegar invejoso e queria ser adorado também, no caso. Exato. Mas não lembro se onde é que tá isso. Porque se não me engano, nunca li isso na Bíblia. Quando eu li alguma coisa assim, foi sobre o rei, como o Adriano estava falando, né? O rei da Babilônia lá, não sei o que, falando sobre ele. A galera atribui essas características ao diabo também. Mas enfim, discordo totalmente de Adriano, que é de igual para igual, de poder próximo. Não faz. Assim, a magnitude eu acho que mais para o mal, digamos assim. Em... O tanto que Deus é bom, o Satanás seria mal. Não, isso aí tudo E bem, seria, mas poder igual não. né, não, igual para igual em questão Yin de ele Yang, é? ter poder pra agir nas pessoas ou agir na natureza, por exemplo. Até porque dizem que até o próprio inimigo, né, o demônio, ele pode se passar por falso messias, fazendo até milagres falsos para poder É, enganar o ser humano. Então, se ele consegue fazer até isso, ele tem um poder muito, muito parecido, digamos assim, com o que foi dado a Jesus, né? Ele tem a mesma capacidade de fazer milagre, mesma capacidade de estar persuadindo as pessoas dessa forma. Ou seja, nesse nível, o cara chega nesse nível ao ponto de que a própria Bíblia diz que a gente está sujeito a se enganar, porque vai chegar um novo Messias e vamos ficar confusos e não vamos saber em quem acreditar. Então, bicho, a própria Bíblia diz que a gente tá lascado, né? Tá lascado, tá lascado. Verdade. Isso que eu vejo. Ela diz assim: tá lascado. Vai chegar um cara lá, vai dizer que é Jesus 2.0, né? E você não vai saber quem é o verdadeiro. E você tá lascado. É isso que eu tenho conhecimento. Tenso, viu? Essa parte. Mas a Bíblia. É isso mesmo. Mas outra coisa que a Bíblia diz é que ela ensina, né? Como reconhecer alguém que é realmente fiel a Deus. Né? O cara vai amar o próximo, um cara que vai ser longânimo, paciente. Esse tipo de coisa que a gente chama de frutos do Espírito, né? Que são as características de uma pessoa que seja, vamos dizer assim, é, seguidora de Deus, vamos dizer assim, que segue a Deus. Por que que Por, Deus não extingue Satanás, a existência dele? na minha opinião, porque ele não quer. Satanás faz parte do plano dele, de alguma forma. Né? Então, até Satanás tem um papel aí no plano de Deus. E para você, Gabriel? é porque ele tem, tem um plano mesmo e Satanás faz parte desse plano. Acho que foi em um áudio que eu falei pra você que, tipo, se Deus quer que todo mundo conheça a verdade, conhecendo a verdade vos libertará, ou seja, vai salvar. E se ele atacar agora, pô, sei lá, sobra 2 milhões de humanos. É um exemplo, sabe? Um exemplo. E deixando perdurar um pouco mais o tempo, esse número vai virar 3, vai virar 4, vai virar 5. Então tem mais tempo para mais pessoas conhecerem a verdade. Então,
por isso. Que por enquanto ele está vivo, por enquanto. Por enquanto, mas ele vai ser destruído, né? Acredito eu, dessa forma. Deus marcou o tempo e o momento certo para isso. É, só não sabemos. Ele não Exato. dá muita informação sobre quando é esse tempo, não. Ele dá Exato. uns. Ó, vai acontecer tal coisa, vai estar acontecendo tal coisa. Mas, tipo, tal coisa tá acontecendo Dá agora. umas pistas. Há muito tempo, sabe? Então, Sim, por isso que a gente diz: estamos nos finais do tempo, final do tempo, há muito tempo. Porque tá acontecendo as coisas que a gente tá dizendo que ia acontecer no final do tempo. Só que, É. só que a gente não sabe quando é esse final, sabe? A gente pode pensar que é um negócio mais curto, porque nossa vida é curta, e pra ele pode acontecer, sei lá, Verdade. daqui a 500 anos, sabe? O cara vive muito. Sim, sim. exato. Concordo. Essa questão do tempo é osso pra gente, né? É, Sim. Tipo, a impressão que dá é que você diz, ó, esperem aí que daqui a pouco eu volto, 2000 anos e a gente aqui, ó. Né? A impressão que dá é essa. Daqui a pouco quando, né? Caraca. Tipo, É quando aquele é. pai que foi comprar cigarro e não voltou mais. Ó, fale, fale por você, viu? Nunca volta. Mas ó, Para uma pessoa que fez o mundo em 6 dias, né? 6 dias e que já viveu há muitos e muitos séculos atrás, de fato, pode ser que 2.000 anos, 3.000 anos, 5.000 anos passe muito, muito breve, né? Lembrando que são 6 dias dele, né? Dele, no caso, de tem uma Deus. Então pode passagem ter na Bíblia passado que diz muito tempo. que um dia pra ele é igual a 1000 anos. um dia pra Deus é igual a 1000 anos e 1000 anos pra É, Deus é como se fosse Caraca. um dia. Então, 6.000 anos, bicho, pra fazer a Terra, o mundo, né? Caraca, velho. Se 6.000 for, anos, nunca se for essa vai ser É interpretação, quase a nossa existência, né? se for essa interpretação, né, correta, mas não sei não se é assim. Né? uhum. Talvez, Oi, talvez tenha as sido, divergências aí. talvez tenha sido 6 segundos, 6 milésimos de segundos. É, Tipo, onipotência, tipo, não tem limitação. Ele constrói no tempo que ele quer. Né? Se ele quis fazer em 6 dias, é porque ele quis fazer em 6 dias, no caso. Né? Não é uma limitação, e como por eu que disse. tem essa métrica, 6 dias, então, se para ele passar diferente? Eu não sei como é. Mas a Então linguagem, a É deveria ser meio linguagem estranho, né? usada, reais, né? eu acredito que tenham sido 6 dias mesmo. A linguagem é de quem Reais, escreveu o livro, no caso, que foi, acredito que foi Moisés é quem verdade. escreveu o livro. A linguagem de um ser humano, né? Um ser humano já tinha a compreensão dos dias quando ele escreveu o livro. Então, mesmo que antes não tivesse o universo, o dia, o céu, o sol, que marcasse os dias, o cara que estava escrevendo Gênesis, ele já sabia disso. Então ele escreveu com base no conhecimento que ele tinha. E na revelação de Deus também, porque não tem como ele escrever coisas antes dele estar vivo. Né? Uhum. Saquei. E assim, muito da Bíblia é escrita com base na visão do autor sobre fenômenos da natureza. A compreensão que eles tinham na época é colocada na Bíblia, né? É por isso que muitas vezes a- é dito que o Sol gira em torno da Terra, né? Porque era a compreensão que eles tinham na época. No caso, era a visão do observador. Eles viam aquilo, eles escreviam da forma como eles viam, né? Aí tem a galera terraplanista que acha que é literal, que a Bíblia tem a obrigação de passar informação científica. E não tem. Eles vão passar informação conforme o observador via. É assim que eu penso, minha opinião. Mas é interessante que na Bíblia já vinha dizendo que a Terra era suspensa no nada e de que ela tinha o formato circular, né? Acho interessante isso, que Esse, ela era É redonda. verdade. esse, Apesar de. pode falar. Não, né, eu achei interessante o que o Gabriel falou, porque apesar deles não saberem, não terem certeza se era redonda ou se era plana, né? Eles sabiam o formato dela, né, no Que é caso. esse, Tem alguns textos lá que tem. Você pode acreditar, por assim dizer, porque já tem comprovação científica, tipo essa de estar suspensa no nada, que ela tá no vácuo. Tem muitas coisas na Bíblia que são concordam com a ciência. sim. Não sei se.
Eu não sei de mais exemplos, só sei esses dois também. Mas a Bíblia fala também sobre, no livro de Jó, por exemplo, né? Sobre pilares que sustentam a terra, né? Tipo, você sabe, Jó, quais são os pilares que sustentam a terra, quem colocou o alicerce e tal. Então, tipo, a gente sabe que não tem nenhum pilar embaixo da terra, né? Uhum. Então, até inclusive tem uma nuvem, não sei se vocês já viram, né? Uma nuvem de poeira cósmica no. Você vê fotos do universo, né? Que eles chamam de pilares da criação, vocês já viram falar? Ah, sei qual é. Já, Que já eles vi. falam É exatamente, a aqueles ali são os pilares da nebulosa, né? criação. É uma nebulosa, alguma coisa assim. Ah, Você vê um negócio é gigantesco, você pensa, caralho, que enorme esse negócio. absurdo. E o Ah, eu nome queria foi dado ter. justamente porque na Bíblia fala sobre os pilares da criação, né? Eu não sei exatamente se estavam na Terra, agora que eu pensei, não sei se era na Terra ou se era no universo, não sei como é. Mas enfim, pode ser que tenham coisas que casem aí com a ciência hoje em dia, mas eu não acho que tenha essa obrigação, né? De ter isso, até porque o intuito da Bíblia não foi ser um livro científico, sim um livro de revelação do plano de Deus para a humanidade. Eu lembrei de outro Outra exemplo, proposta. que é de quando o pessoal ficava doente, eles tinham um protocolozinho lá pra essa pessoa ficar afastada pra não contaminar as outras pessoas. Ah, E de que seus dejetos e lixo também ficava em outro lugar, não ficava com eles. era o combate contra a lepra aí, no caso, né? Que era a doença que Aham, aloprava todo mundo lá. é. Ah, mas aquilo ali era certinho, né? Eu acho que tinha. Deus passou uma visão de medicina aí pra galera. Quarentena, fica em quarentena, quem tá aí. Mantém quarentena, pessoal. Exato. Ainda bem que eles respeitavam. Hoje em dia é complicado. É verdade. Vai ver que respeitavam mais do que hoje em dia. Com certeza. Gente, se não respeitasse, oxi, morria. Só isso, né? Não respeitar morrer. Só E tinha uma pior que, opção. e pior que às vezes não respeitava, né? Pior que a maioria das vezes desobedeciam. Em Sim, outros, em outros vai. sentidos, né? Em outras coisas. Tem um exemplo daquela mulher lá Ah, que tinha um fluxo sanguíneo muito forte. E aí ela foi lá e tocou em Jesus e foi curada. Sim. Ela tava meio afastadazinha também. interessante. Bom, demos a nossa opinião aí. Adriano, vá. Tá passando pela minha cabeça duas coisas. Eu não sei se cabe comentar aqui, porque talvez fique dentro do tema religioso, mas talvez saia muito, eu não sei. É porque Gabriel falou sobre as coisas já terem acontecido. E a gente não sabe, né, quando seria o fim do mundo. Aí, baseado em algumas estudos históricos, né, eu não sei dizer quais, eu já vi vários vídeos, aí falam as referências, mas eu não tenho como não tenho como lembrar disso, né? Mas aí o que acontece? É, o que eu vi dessa questão é que fala que pode ser que já aconteceu tudo, né? Pode ser que já aconteceu tudo e a gente vive num ciclo de repetição, baseado em algumas coisas que eu vi. Da filosofia e da história fala que a gente vive num ciclo de repetição, né? Tanto é que até esse negócio do coronavírus já teve no passado e repetiu de novo. Então, É, tudo já aconteceu, inclusive essa questão do saudade da fome, que já vi, né? Não sei se é saudade que fala. Quando a fome vem, a miséria, já aconteceu, já resultado do que eu tô dizendo, o resumo, é que já aconteceu tudo. Então, o fim do mundo já era para ter tido. Ou o fim do mundo poderia ser de uma forma diferente do que a gente entende. Poderia ser a renovação, né? Igual comentaram, se eu não me engano, no tempo que o pessoal acreditou que o mundo iria acabar em 2012. Aí disse que, de fato, poderia ter acabado de uma forma, não sei, figurada, né? De alguma renovação que a gente não teria conhecimento para compreender. Seria místico, cósmico ou divino, né? Esse comentário que eu fiz, eu acho que cabe, né? Pode falar. ou o fim do mundo já aconteceu e a gente tá no inferno. Ah, sim, também já tive essa viagem também. Ou no purgatório, né? Eita viagem da Estamos pena. no purgatório. Ou na Matrix, Matrix, né? né? A Matrix Ela também. reinicia toda vez e a gente não percebe. Dá um reboot aí. Deus pega, aperta o botãozinho lá do PC dele.
Da reboot. Tá dando lag, Tá, pega. Cara, Assim, essa coisa das coisas serem cíclicas e acontecerem, eu acredito que tem uma parte na Bíblia que fala sobre isso, né? Acho que foi o rei Salomão que ele disse: todas as coisas que acontecem hoje já aconteceram antigamente e vão acontecer de novo, tal. E assim as coisas se repetem, né? Ele dá um exemplo, por exemplo, do o ciclo da água, né? A água corre para o oceano e o oceano nunca enche e tal. Essas coisas vão em ciclo, né? Sempre. A vida é assim, tal. Mas eu não acho que isso abranja o plano divino, né? Que o plano divino está se repetindo o tempo todo da criação do homem novamente e a destruição da terra e tudo de novo. Não. Acho que só as coisas na terra aqui que se repetem, né? mas a destruição da Terra não é da Terra? Não, a destruição de uma vez por É. todas, né? Não, mas não disse que a Terra Eu não sei. acabaria, no caso, né? Eu Em falei isso, certo. mas eu não sei se a terra vai ser destruída, se é o povo que vai ser destruído, não sei como é que vai ser. Ah, então não tem A uma parte. certeza sobre o que vai acontecer. Não, Só se sabe que vai ter uma data que vai eu não acontecer alguma sei. coisa muito grande. Não, eu não sei, mas porque eu não estudo muito essa parte, se chama escatologia, né? Que é o estudo do fim dos tempos. Eu não estudo muito isso. Eu acho complicado, também não é tanto do meu interesse, mas é assim, tem essa parte na Bíblia, tem toda uma doutrina a respeito disso. Agora eu não estou muito por dentro aí. Se o Gabriel quiser comentar um pouco sobre Então, a tá me visão. escutando? Não sei se tá saindo o áudio. Tá. Assim. O que eu aprendi é que a Terra permanece, as pessoas más que vão embora, e é isso, a Terra fica para os bons. Vira tudo como se fosse o Jardim do Éden novamente, né? É, no caso isso. O fim será como o começo. É. O começo é o fim é o começo. Entendedores entenderão a referência. Aí tá lá tudo no começo de novo como o Jardim do Éden. Aí chega Deus, olha, dessa fruta aqui não come. Aí começa tudo de novo. Nossa Senhora. Olha, vê, vou voltar um pouquinho agora. Desculpa eu Volta. voltar tanto, mas eu comentei, já comentei ontem que a gente tava fazendo um off, né? De gravando, a gente tava conversando sem gravar, e tipo, Adão e Eva. Aí Deus já sabia que Adão e Eva iriam comer a maçã. Né, a maçã que, no caso, não sei se é a maçã em si, o fruto proibido. Aí ele já sabia disso, planejou isso, ficou com raiva de Adão e Eva, né? De uma coisa que ele já sabia. Aí ele e tem uma parte no começo da Bíblia que diz que ele se arrependeu de ter criado o homem. E aí ele vai fazer esse ciclo todo de novo, bicho, qual é o sentido disso? Não tem sentido nenhum. Você entendeu onde eu quero chegar? Entendi. É um ciclo sem fim. São Isso é culpa da nossa mente limitada. Talvez ele queira que o ciclo da vida sempre se repita para que ele sempre exista. por quê, né? Ele fez tudo Para com ele o sempre propósito de existir, para não ter fim. glorificar o seu nome. É o que a Bíblia diz, ele fez Eu, tudo para sua glória. deixa eu falar uma coisa fora da caixa agora. É só um comentário, não sei se dá pra gente comentar muito sobre isso ou se é absurdo demais. Eu tava assistindo ontem Meliodas. Aí Meliodas, eu zerei Meliodas ontem, assisti tudo. Aí ele apresentou uma coisa que eu fiquei bem assim, poxa, não é a primeira vez que eu ouço falar de uma coisa parecida, que é o caos. Vocês já ouviram falar do caos? Como se, tipo, antes de Deus existiria alguma coisa acima dele, que seria só uma força mística que dividiria o bem e o mal, que seria chamada de caos. E, tipo, eu vi isso no Meliodas, eu fiquei, que viagem, que diz que o caos que criou a Meliodas, tempestade, pra quem não sabe, é os Sete Pecados Capitais, né? Ele chama, que seria ele chama o anime pelo nome do protagonista. que seria tipo, o caos seria a criação de Deus e de criação do demônio. Tipo, uma loucura da poxa, né? Tipo, é só um anime, né? Não tem nada a ver com a realidade, mas Sim. eu fiquei com isso na cabeça por conta do Mas que ele a arte conversa. ele expressa também pontos de vista, né? Ele expressa. Inclusive, na DC, a história de Darkseid diz que ele só existe no universo porque o mal deve existir, né? Né? Ah, Não sei se vocês conhecem isso. Não sabia não. conheço. Se não me engano, eu vi uma história mais ou menos assim.
Os fãs da DC que me perdoem se eu disser alguma besteira aqui, mas. Eu pensava que era o Thanos essa ideia, era o Thanos, né? Thanos que fazia Não, o... do Darkseid. Disse que existia o bem e tinha que existir o mal. E aí surgiu o Darkseid no o universo. louco, Interessante. pra ficar em equilíbrio as coisas, né? Mas de fato, eu acho que se não existisse o mal, o bem também não existiria, né? Como é que a gente sabe o que é mal se a Então gente... não faria sentido ser pau a pau, então, esses poderes. Pra mim faria todo sentido. Que nem o caso, eu ia chamar a atenção de vocês para perguntar isso, se você já passou pela cabeça toda a possibilidade, né? Porque Porque o tudo, mal tudo tem seu outro lado, né? Tudo tem a Exato. divisão certinha na natureza. É até uma coisa que é natural, né? Que você observa ao redor. Se há luz, há escuridão, né? Se há, sei lá, preguiça, há força de vontade. Entendeu? Essas divisões assim. Então por que que nunca sempre existiu assim o bem e o mal, né? Digamos assim. Mas eu Já que acho são que... forças opostas, né? separou o bem do mal. É. Interessante, né? Se sempre existiu o mal, eu acho que não, né? Mas em algum momento aí o mal passou a existir, né? Acredito eu que tenha sido na queda de Lúcifer, né? Naquele momento ali que Lúcifer... A Bíblia não revela muito sobre isso, mas enfim, acredito. Mas ser pau a pau não faz sentido, não. Não precisa ser pau a pau, só precisa existir, né? Uhum. Não precisa ser Uma igual pergunta, o poder do mal e o poder do bem serem iguais pra existir. uma pergunta para vocês três. O que seria o mal? Reflitão agora. Mal. Se eu disser o oposto do bem, vai dizer, ah, óbvio, né? Eu tô pensando. Aí tá fácil demais. Não. É, né? Mas o que seria o mal? Pra mim, na minha opinião, o mal é você fazer aquilo que o Deus, que é a representação do bem, proíbe. Se ele dizer não faça isso, você faz, isso é mal. Sério? Ou se ele disser Então faça o isso, mal você. seria volátil. Oi? Então o mal seria volátil. Volátil? É, Não, só se Deus seria for incerto. volátil. Então, porque do jeito que você tá falando seria volátil, porque se você diz que assassinato Deus condena, certo? Certo, Deus condena o assassinato, correto? correto. Aí se você assassinato de sacrifício vai estar valendo, vai ser mais mal porque Deus disse. Porque ele disse, mata seu filho. Tem uma passagem na Bíblia que Sim, ele Abraão, pede sim, sim. pra Abraão matar o filho, né? Então aí se ele matasse, tá de boa porque Deus pediu. Então matar pode agora, aí depois não pode. Aquilo ali Só foi tanto quando ele. uma. Aquilo ali foi uma Então prova, né? assassinar Foi uma aprovação. não refere-se ao mal. Oi, como Você é? entendeu o que eu tô Eu falando? entendi, eu entendi. Então assassinar não poderia se referir ao mal. Você perguntou o que é o mal, né? Se for pela bela vontade de Deus, Sim, mas baseado no ali. que tem na Bíblia, então é volatilidade no mal. O mal No, não existe, é ponto no de vista. caso, o mal naquele. Nesse caso seria ele não ter oferecido o filho dele, né? Entendi. Mas assim, esse foi um caso muito excepcional na Bíblia, que Deus não queria de fato que Abraão matasse, né? Ele estava testando Abraão para ver se ele seria capaz de entregar tudo Sádico, bem sádico. por Deus, né? Só digo isso, bem sádico ele. Bom, eu não Pra- sei. parece que ele tá brincando de The Sims com a gente. Isso sim. Controverso, né? Eu quero saber E pior se Gabriel, o que vocês se acham você pensar do ainda mal? na minha opinião, que Deus já sabia o que Abraão ia escolher. Aí, aí é que se buga Não mesmo. faz lógica nenhuma, já sabia que. Ai, pra caramba. Eita É negócio só, nada. é só pra escrever aqui o livro, só. Caraca, o cara gosta muito de spoiler, viu? Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza agora que faltam. Mas Sim, não faz sentido. O e cara não. Pra Gabriel, o que é o mal? Eu queria saber a Cara, opinião dele. eu O não que é? sei porque, como o Adriano falou, é meio incerto. Tipo, tem na Bíblia dizendo os frutos da carne, pode assassinar e tal, e tal, e tal. Mas é quando ele é usado em outro contexto, aquilo em si não vira algo exatamente mal.
por exemplo, as guerras que tinham antigamente, de que o povo de Deus matava as outras pessoas. Matar em si é errado. E Deus Mas, mandava matar, né? é, mas naquela ocasião em si era certa, por exemplo, sabe? Então é meio incerto. Mas se for sem ser no pensamento dele, se for no nosso pensamento como humano, depende muito de nossa criação, de onde fomos criados, do que aprendemos do que é certo e do que é errado. E às vezes fazer uma coisa que é errada para outra pessoa pode ser certa naquele momento para você. Como diz, é errado mentir, mas você mente para uma criança dizendo que, sei lá, algum parente dela não morreu, sabe? Viajou e não vai mais voltar, sabe? Para você, aquilo ali seria mais certo do que dizer que alguém morreu e nunca mais vai voltar, ela nunca vai mais viver na vida ou morreu de uma forma dolorosa. Essa questão é complicada, né? É muito Então, mal complicado. é Eu tô ligado. volátil, velho. Agora, É no tipo, bem e no mal. eu já ia dar o exemplo assim, né? Tipo, nem sempre matar é errado. Vou dar um exemplo aqui. Tem um cara que invade sua casa e quer matar sua família. Cara, se você não reagir, você vai estar sendo mal. Porque você vai ficar olhando sua família morrer, o cara esfaquear todo mundo? Não vai. Você vai estar sendo Tanto mal. que entra naquele quesito Se Não você, de. exatamente mal, se né? você, não, mas se você tem uma arma podendo atirar no cara, você diz, eita, não matarás. Então vamos deixar o cara Mas se o agir. cara. Mas se o cara congelar na hora, aí ele não tá sendo mal, ele tá sendo. Não, mas então, mas Né? ele tem o poder Mas de nesse decisão. caso que Se o você quer cara, dizer, né? se o Ele tem o cara, poder de decisão, entendi. exatamente, ele tá ali. Se ele puder atirar na perna, tudo bem, atira tal, pra não matar, né? Se ele tiver essa opção. Mas Caraca, velho. se o cara tiver armado, você vai atirar onde? Pra matar logo. Porque se você atirar na perna e der um Fatal. tiro em Eu alguém, fatal. é. Então, tipo, Não matarás. Aí o cara matar a família toda é não sacanagem, pode, pô. velho. Você tem que pensar. Um terrorista vai explodir uma bomba em um lugar. Pô, você matar o cara, você vai estar salvando um monte de gente. Mas se você Uhum. matar o cara antes Mas dele você vai estar explodir. indo contra a palavra de Deus de todo jeito, não. Mas Não aí tinham é. pessoas que morriam pela fé, como você mesmo comentou em off ontem, pra gente na conversa que a gente teve, eu, você e Adriano. Você disse que tem pessoas que morreram pela fé e tudo mais, Sim, né? sim, sim, lembrei. Inclusive que tem passagens da Bíblia isso. Então, se a pessoa seguir à risca o que a Bíblia está dizendo para ela e não matarás e não matar o cara, então não quer dizer que ela está sacrificando a família dela em prol da religião dela. Não, acho que não, velho. E também você tá Sim, extrapolando. não, se Tá for para seguir, extrapolando. não, se for para seguir, tem que seguir. Olha Tá porque. lá escrito, ó, pá, 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 não Ó, eu matarás. vou Aí explicar. você vai pegar, pô, vai sair matando o povo. Olha porque Não. que os mártires morriam. Os mártires morriam porque eles diziam ter visto Jesus ressuscitado, que eles diziam que Cristo era o Filho de Deus, que tudo que Cristo dizia era verdade. Eles morriam porque a galera não aceitava isso, né, na época, eles não aceitavam, e tinha muita rixa religiosa, eles açoitavam os caras, e às vezes quando não podiam provar que o cara estava errado, simplesmente apedrejavam, como foi o caso de Estevão, que aconteceu E o cara se no livro de Atos. dispôs a isso. E o cara se... Mas aí ele tinha que... ele foi um mártir, né, um sacrifício e tal. Não sei se... Sim, então, acho que dá para trocar como é que se diz? Esqueci o nome da palavra agora. Dá para trocar de exemplo. Acho que dá para deixar mais fácil. Diga aí outro pecado. Um exemplo, vou dar um outro exemplo parecido aqui. Se você, de repente chega aí um, Tirando o um lance de morte, presidente que é que é muito antirreligioso e tal, complicado. vai prender quem professar qualquer religião. Aí, a galera que é cristã vai dizer, bom, eu prefiro ser preso do que não do que ser como é que chama censurado a esse ponto. Prefiro ser preso, porque eu não vou deixar de fazer uma coisa que é tipo Deus ordena fazer, né, vamos dizer assim. Uhum. Professar sua fé, não negar a Cristo, não negar a Deus. Então, acredito que nesse caso aí seria parecido, né? Não só É. preso, mas se você fosse morto e tal. Agora, Não pode roubar também, né? não, Não. Não tem esse lance também que tem, não pode roubar? tem. Então, se a pessoa estiver morrendo de fome, aí ela disser, não vou roubar aqui porque Deus disse que não pode roubar. Então, prefiro morrer de fome, morrer pela minha crença, do que roubar. Então, essa pessoa estaria seguindo o que estaria escrito, né?
É. Então, no momento que ela rouba, ela tá rompendo com Deus, nesse sentido, no que foi pregado para ela, tá sendo uma pessoa má. No Mas caso, já que ela tá indo contra a palavra de Deus, né? Como você disse anteriormente. compreendo isso aí. Mas não é sempre ao pé da letra assim, vamos dizer assim, né? Porque tipo, já Não teve. é ao pé da letra. Eu vou te mostrar um exemplo, tá? Que Deus considerou certo, mesmo sendo errado para muita gente, para os judeus, né? Na época tinha pães que eram oferecidos aos sacerdotes e só os sacerdotes poderiam comer. Tá? O rei Davi estava com fome, não tinha outra coisa para comer e comeu aqueles pães dos sacerdotes. E Cristo disse que isso não foi errado por causa daquela situação que ele estava. Tá? Então, a lei dizia que não podia, que aqueles pães eram do sacerdote. Davi foi e comeu, né? Porque ele estava numa situação de necessidade. Então, eu acredito que assim, você roubar por necessidade é errado, mas tipo, você não vai dizer que o cara Então, então ele tem que botar uma observação embaixo dos 10 mandamentos lá, né? não Lá embaixo, roubarás. em letras miúdas, letras miúdas tem que botar lá, salvo em casos de necessidade. Pronto. Salvo em casa. Mas ninguém vai olhar os 10 mandamentos em caso de necessidade, cara. Em caso de Não, tem que necessidade. ter lá a letrinha miúda. O que tá escrito, tá Ó, escrito. Não, vou dizer uma vamos coisa. nós reformular a Bíblia aí. Não existe esse ser humano que você tá dizendo aí. O ser humano, ele rouba, mesmo sem necessidade. Você acha que o cara com necessidade não vai roubar? Com necessidade o cara vai roubar, pô. Ele pode se sentir culpado Sim, depois, mas vai. Ninguém vai mas dar tinha que atenção. estar explícito lá nos 10 mandamentos, que salvo caso de necessidade, pra mim. O pessoal não segue, Enquanto não for. nem assim, imagine em caso de necessidade. O pessoal não segue isso nem quando não tem caso de necessidade. Não, mas você entende o que eu quero dizer? Tipo, se Deus teve vai estar gente que pensando, morreu no passado por isso, se teve gente que se dispôs a morrer pela religião, o certo seria, pelo que está escrito lá, a pessoa morrer também pelo que é dito na palavra da Bíblia, né? sim, Pela crença e tudo mais. Mas agora você dizendo o contexto e tal, dizendo que tiveram trechos que Jesus permitiu e tudo mais, ficou mais claro para mim que tem as suas ressalvas aí quanto a isso. sim. Então, falei aqui brincando, mas só para corrigir aí, Não, mas é interessante, eu cara, entendi o seu ponto de vista. que a galera, vocês conseguem ver essas lacunas, né, aí dessa na lei, vamos dizer assim, né? Que eu fico pensando, eu nunca parei pra pensar nisso não, mas acabou que eu lembrei desse episódio aí, né? Porque e esse episódio Até não tem muito relação, ano que porque Deus vem, estava falando sobre tá guardando o sábado ali, né? Que Jesus tinha trabalhado no sábado, trabalhado não, curado uma pessoa no sábado. E os judeus estavam dizendo, pô, não pode fazer isso, porque tal. Aí Jesus deu esse exemplo de, como é que chama? Dos pães, né? Dos pães. Quando é por um motivo bom, não tem problema você desobedecer a lei. Entre aspas, né? Não vou generalizar para não dizer que eu estou ensinando errado aqui, né? Quando é por um motivo bom. Eu não sei se essa teologia tá certa aí, mas enfim. Fico aí. Depois eu gravo a terceira parte se eu achar que eu falei errado aqui. E aí, Gabriel, concorda com tudo que a gente disse? Ou... Concordo. Depende muito do contexto da coisa. Perfeito. E Adriano? Adriano concorda, discorda? eu, eu não sei, eu Falei sei muita que groselha. eu acho que Mickey vai acabar virando ateu, isso que eu acho. Como? Não entendi. Mickey vai acabar virando ateu, então se tu tá dando tua dúvida, quem tá pondo na mente dele, 0% de chance de virar ateu. eu vou tentar dar brecha, já que nem você disse, que nem você acabou dizendo na lei, né, da Bíblia. Eu acho que até semana que vem, Mickey já tá Caraca. ele virar ateu, ele vai estudar tudo E- amarrado. E se a pessoa estiver morrendo de fome, ela deve respeitar os mandamentos? Olha que coisa. Pergunta da puta. Você tá morrendo de fome. Eu vi que ele Aí- ficou pensativo aí, viu? Não, aí Deu chega. uma, cara opa, morrendo deu uma de travadinha aqui e tal. O cara morrendo de fome, precisa comer, aí Deus vai olhar do céu, se você roubar, eu vou me matar. Derrubar aí. Não, Tome cara. nas suas costas.
Chibatada. Aí não, pô, não é assim não. Caraca. Eu acho que tem que ter Mas, a ressalva lá. mas a Tem que deixar questão, explícito. mas a questão é que, tipo, essas coisas são complicadas realmente, porque, tipo, eu já vi pregadores que eu admiro bastante, tipo, Augusto Nicodemos, dizer que, tipo, mentir é errado em qualquer caso, em todo caso mentir é errado. Aí ele deu um exemplo lá que foi, tipo, sabe, ele foi ao extremo, tipo, chegou e disse, olha, imagine que você tá lá, né, na Alemanha, naquela época lá do nazismo, e, tipo, você tá abrigando um judeu na sua casa, e vem um soldado alemão perguntando, e aí, tem algum soldado judeu? O certo seria você dizer a verdade ou você mentir? Ou tem algum judeu na sua casa? O certo seria dizer a verdade ou mentir? Nesse caso. Você está mentindo para salvar uma vida, né? Se você disser a verdade, a É, pessoa morre. E aí, o diabo é o pai da mentira ainda, né? Interessante isso, viu, bicho? É porque essas Muito show de coisas bola. realmente são temas em que, sei lá, eu não, ele disse que o certo seria dizer a verdade de todo jeito. Mentir é pecado sempre, né? Aí tem, sei lá, né? Você peca e pede perdão depois. Não sei como é que faz. Agora Ah, entregar um judeu ia ser osso, né? Acho que ia ser pior, não sei. Tinha um amigo meu mas que ele é pecava pra toda gente. hora. Toda semana ele pedia perdão ao padre e pecava na semana seguinte. Ai, que bicho fuleiro, velho. Mas essa é a vida, né, velho? Caraca. Reza 10 Pai Nosso, A 10 pe- Ave Maria, pronto, tá Eu, aqui. eu acho que a parada Né, é de aquela mesma história. Aquela mesma história que o povo dizia antigamente. Eu ouvia muito no meu ensino médio, quando eu tava na minha turma e tudo mais. Que o povo pode matar, estuprar, roubar e não sei o quê. No final da vida, se a pessoa se arrepender, tá tudo certo. O povo sempre questionava isso na minha turma, umas pessoas que comentavam assim, de É religião e todo tal. mundo, todo Sempre, mundo. sempre comentavam de uma forma agressiva, assim, dizendo que como é que pode, o cara se arrepende, tal, e zerou a conta dele. Mas a galera Tipo, fica indignada, né? Eu acho com toda acho razão, né? muito que. Tipo, não sei, cara. Eu acho que o arrependimento verdadeiro não é uma coisa assim fingida que a gente chega e consegue. Ah, eu aí consigo o cara pedir. vai ser Deus sabe quando a gente tá livre de falando a todos os verdade. aspectos. Deus sabe quando a gente tá falando a Eu ia verdade, quando a falar gente se sobre arrependeu isso. de verdade mesmo. Nesse caso, né? Ele ativa a onisciência aí, como vocês dizem, né? Ele ativa a onisciência e sabe quando você tá mentindo, quando você tá falando a verdade. Deixa eu ver se ele Mas, se arrependeu mas mesmo. veja uma coisa. Eu vou falar uma coisa simples. Alisson e eu, nós temos mais Alisson do que eu. Vou falar de Alisson então. Alisson tem uma vontade grande no coração dele de que Deus existe e tudo existe, seja real. Ele disse que só não acredita porque não faz lógica. Mas ele quer, ele seria melhor, seria mais legal. Aí o que acontece? Baseado nisso, ele vai pecar tudo na vida dele. Se na hora da morte dele, Deus chegar e falar bem assim, ei bicho, eu sou. Aí ele vai se arrepender de verdade, porque ele vai dizer, poxa, eu sofri tanto pra saber que você é de verdade. Vai se arrepender mesmo, bicho. Nem pegando a vida inteira. Então, se isso valer, pô, é meio estranho. Valeu, então, pronto, o Thales tá no céu. Poxa, velho. Não, pô. Entendeu? É quase falar igual a justiça, né? A justiça brasileira, né? Você pode cometer alguns crimes, alguns baseado na ignorância, né? De você não saber que era crime. Então é tipo isso. Deus também. Que negócio louco, né, velho? Não. Teoricamente, só de eu não acreditar, eu já tô pecando, né? Sim. Algumas vezes, no caso. Não que eu não acredite 100%, mas que é meio a meio, né? Como Ó, vocês sabem. eu, eu, Mas só desse fato de ser meio a meio, eu já tô pecando aqui, né? eu poderia ler um trecho na Bíblia que fala um pouco sobre isso, se vocês me permitirem dar uma de pastor aqui. Mas assim, eu acho interessante, porque tipo, é um tema que você pensa, pô, e o cara não sabe se Deus existe. O que é que Deus espera dessa pessoa? E tipo, mas eu não vou ler não, só pra não ficar cansativo aqui essa leitura. Mas eu vou dizer mais ou menos Não, assim. mas se for um trecho pequeno, A Bíblia diz que tipo, o ser humano ele é indesculpável por
não crê em Deus, porque Deus se revela através da natureza, das coisas que foram criadas. Ele demonstra sua ira na natureza, nas pessoas que pecam contra Deus, né? No ser humano em geral, né? Em todo mundo. Deus demonstra que ele no coração do ser humano a gente tem essa noção de que há um Deus e que ele está irado. Pelo menos é o que a Bíblia diz assim, né? Tem um Deus que está irado com o ser humano. E o que Deus espera é que o homem dê graças a Deus sobre as coisas que foram criadas e que o glorifique como Deus. E o ser humano, nenhum de nós fez isso. Não, nenhum de nós. Então, seria impossível para a gente se salvar de qualquer forma por atos nossos, né? A gente só consegue ser salvo por causa de Jesus Cristo. Então, é necessário qualquer pessoa, crente, católico, evangélico, qualquer pessoa de qualquer religião do mundo só vai ser salvo se crê em Jesus Cristo. É assim que eu penso. Tipo, não adianta o resto nenhum. Tipo, qualquer coisa mais. É como aquele, não sei se você assistiu no Castlevania, eu mandei o trecho pra você, né? Aquele texto, mas Alisson não quis assistir. Quero assistir não, porque eu quero assistir ainda. Enfim, Castlevania um demônio Não foi quero lá. spoilers. Não, deixa eu contar um par de trechos, só pra dizer, né? Não, conte não quero spoiler Não é não. spoiler não, rapaz. Isso não é spoiler não. Gabriel sabe que é spoiler, ele tá Não é rindo, ó. Tá não. vendo aí? O Ah, não diálogo. sei o que Velho. É o eu diálogo já do demônio. É uma frasezinha que ele disse, né? O demônio chegou lá na igreja tal, e o bispo tava falando com ele. E o bispo dizendo, eu fiz isso e aquilo tal. Eu vivi minha vida pra agradar a Deus e tudo tal. E o demônio só disse uma coisa, sua vida dá nojo a ele. Tipo, tipo só isso, né? E tipo, é o que as nossas obras dão a Deus. Nojo, tipo, a gente não tem como ser salvo através das nossas obras. Se a gente for contar as coisas boas e as coisas más que a gente faz, o mal vai pesar muito mais. Então, tipo, é impossível. 0% de chance de a gente ser salvo, medindo aí o bem que a gente fez e o mal que a gente fez. Caramba, sério, velho? Sério, 100% sério. A Bíblia diz E que aí, Gabriel, você acha que você seria salvo ou não? nossas obras são como trapos de imundícia, né? Eu já acho que se eu fosse me Oi? julgar, eu não me julgaria salvo, não. Se eu fosse Caramba! julgador, Eu também não. Meu amigo, eu me julgo super salvo. Vocês que vão pro inferno aí, eu vou pro céu. Tchau pra vocês. Ah, mas eu vou me julgar culpado. Se eu não me julgar, você acha que eu vou me julgar culpado? Vocês estão malucos, velho. Caramba, falando sério, eu não me julgaria culpado, não, velho. Meu modo de pensar assim. Eu não tô fazendo mal a ninguém, nunca fiz mal a ninguém, é sacanagem, né? Mas eu, Eu vou dizer um nunca mandamento. fiz mal assim, físico, mal no sentido de ser algo proposital e tal. Eu não acho que eu nunca fui uma pessoa má, não, pelo menos até agora na minha vida. Eu sempre dou esse exemplo pra mostrar o quanto a gente é mal, né? Porque, tipo, quando Cristo pregou lá pra galera tal, e teve uma parte das pessoas que se converteram, eles perguntaram a Deus, né? Sim, e agora a gente se converteu, o que é que a gente faz? Aí Jesus chega e diz, olha, você que tem um pão, divida com quem não tem. Você que tem 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Né? Você que trabalha cobrando impostos, cobre um preço justo. Tal. Só nesses 3 pontos aí, a gente vê que, tipo, a gente pode até não cobrar preços justos nas coisas que a gente faz, mas, tipo, eu tenho quantos sapatos eu tenho aqui? Eu acho que tem uns 4 ou 5 pares. Tem gente que não tem nenhum, né? Tipo, eu não tô sendo bom quando eu tenho 4 pares de sapatos sem necessidade entre aspas, né? Claro que tem muita gente que precisa muito mais, então eu sou insensível com essas pessoas a esse ponto. Então, tipo, não tem como. Cara, a gente tá tão longe que eu nem acho que isso é errado. Isso como maldade. A gente tá tão longe que eu não acho. Eu não sinto que isso é tão errado assim, sabe? Então é Não isso é que me maldade, faz. eu acho que se trata mais de negligência e comodismo, em vez de ser maldade. Cara, você pode chamar o que quiser. Negligência não, velho. Negligência também, mas é um tipo de maldade, né? Comodismo também,
Vamos dizer que o negócio aí de doação fosse. Você mora em uma casa, não é isso? Sim, Vamos dizer que é na frente da sua casa. Você vai se sentir muito mais encorajado a fazer essa doação do que atualmente é agora, né? Tipo, o posto de doação mais próximo de você para essas coisas de roupas e tudo mais é onde? sim. Na onde você mora? Nem sei. Sabe? Tá vendo aí, tipo, para a pessoa se mover, para procurar onde é, para, sei lá, para se deslocar até o local, para juntar um monte de coisa e fazer a doação, às vezes a pessoa está só simplesmente acomodada e não quer se dispor a isso, né? Eu não acho como que seria maldade, eu acho que seria a pessoa estar em uma zona de conforto muito grande, entendeu? Sim. Não, não na questão de ser Compreendo. mal ou não. Você pode chamar. Eu considero maldade, no sentido de. Não é maldade na E por que você última não procura, então, 100%. um lugar que doe roupas e vai doar para deixar de ser mão, então? Aceitei a maldade já. Então, Não, mas eu não tô dizendo. Eu dei um exemplo, tá? Mas eu não tô dizendo que. Eu não tô nem disposto a pegar metade do meu guarda-roupa e doar, né? Cara, isso aí é. Mesmo que tivesse aqui na frente, eu não faria isso. Não, mas nem de vez em quando você pega as roupas que você não usa mais e doa? Isso Ou sim, sim. eu também faço isso. De vez em quando eu vejo que eu tenho muitas roupas que eu não uso, eu junto tudo, junto as minhas, do meu irmão, da minha família, É, eu e sei. converso com meus familiares para a gente fazer doações. Por que que você está sendo mal agora, já que você faz isso, então? Eu não Um sei dia o. você vai acabar doando seus tênis, vai acabar doando sua É, camisa, eu não sei que o que você não Deus. usa mais. Eu não sei o que Jesus quis dizer, mas quando ele disse se você tem duas, dê uma a quem não tem, eu pensei, cara, você só fica com o que você precisa. Tipo, o excesso já é pecado. Não sei, né? Pensa, eu interpreto assim, mas. mas se for assim, é a mesma coisa que eu falei da volatilidade do mal. Se você disse que precisa de um tênis para você ir trabalhar, que você não vai esbagaçar um tênis que você vai sair, você precisa dos dois pares. Você sabe, pegou a ideia? Eu Esse entendi. negócio também Mas já aí. falou. Mas aí, não, Utilidade não é demais. volátil, não. Porque precisar é necessidade é uma coisa. Eu aqui em Atos, eu me julgaria inocente, me julgaria bom, me julgaria no céu, só para fique claro, né? Dois se dizem que se jogariam mal, eu me julgaria bem É também. Porque incrível como os até dois meus erros, ateus acham que vão pro céu. na vingança eu não serei. Rapaz, eu vou pro céu, velho, tá? Então, Tranquilamente aí. não, Bora, toca aqui, Adriano. Não sei onde você tá, mas tome. Aqui você tá embaixo. veja um exemplo prático. Quando vocês eram crianças, vocês erravam uma coisa que vocês não sabiam que estavam errando. Aos olhos de Deus, nós somos crianças inúteis, porque, entenda, né? Inúteis não. Crianças, Inocente, né? digamos que Inúteis. não, Inocente. eu diria assim, crianças com pouco conhecimento. Então, entendeu? Com pouco conhecimento. Ou seja, quando a gente era criancinha, tinha pouco conhecimento, a gente errava. E a gente não era punido por isso. E vocês também acham que crianças são inocentes a tudo, né? Não, não, que a criança bateu e enfiou o dedo no olhinho do amiguinho, né? Ele ficou cego por acidente, não tem nenhum mal, né? Era uma criança, né? E aos olhos de Deus, como é que será que nós somos, né? A gente tá errando sem saber que tá errando. Aos olhos de Deus. Entendeu? Porque eu Como é aprendi que. muito que eu não faço mais. Que eu hoje em dia digo assim, eu acho uma merda quem faz isso, eu já fiz alguma coisa do tipo, de quando eu era muito mais novo, quando eu não tinha clareza de conhecimento do caminho É. certo a seguir. Cara, eu lembro que. Eu não sei Obrigado, exatamente existência, isso. bicho. Eu preciso estudar um pouco mais sobre essa teologia do pecado, de quando que pra gente passa a valer a lei, né? No caso, passa a ser considerado pecado. Que eu acho que é quando a gente toma consciência de que aquilo é errado, né? Na minha opinião que eu tenho. Isso. Se a gente não Aham. consciência de que é errado, então não é errado, né? Mesmo que a gente cometa, a gente não está sabendo que aquilo é errado, tá? Só vale quando você tem a plena ciência de que você está fazendo é errado. Então, tipo, eu posso estar falando isso, mas também não estou convencido perfeitamente de que eu ficar só com uma roupa e um coisa seria certo, né? Seria o certo a fazer. Eu não estou pleno disso, né? De que eu deveria doar 90% do meu guarda-roupa e ficar com 10 aí, que é só o que eu preciso.
Então, Certo. realmente eu acho que essa parte aí tá meio cinzenta pra mim ainda, não sei. Talvez eu tenha que O, estudar um pouquinho mais sobre isso. o que eu aprendi era que, por exemplo, quando Deus viesse limpar as pessoas más, as pessoas que não têm É um conhecimento gatinho, é. sobre a palavra dele, sobre ele, que não tinham conhecimento sobre a verdade, que pecavam sem saber que tal coisa era errada, essas pessoas seriam poupadas para elas aprenderem, terem a chance de aprender a verdade também. E aí sim elas serão julgadas adequadamente. Porque não tem como você julgar alguém que não sabe. Como é que você vai pegar alguém, sei lá, que cresceu em um ambiente de que furtar era é só um exemplo muito irreal. E furtar é algo normal na região dele, ele vem para nossa sociedade e começa a furtar da galera, você vai julgar aquele cara um criminoso. Todo mundo ia cair em cima de quem julgou isso, dizendo, mano, não tem como você julgar alguém que não sabia que tal coisa era errada. Então, as pessoas teriam a possibilidade de aprender a verdade e ver se adequariam para ver se ela seria salva ou se ela seria destruída. Pelo menos foi o Sim, que eu aprendi. da hora. Eu tenho uma palavra para Vocês acrescentar. falam Só um instante. julgamento. Ah, Só um momento. É que tem uma coisa para acrescentar no que o Gabriel falou. Ele disse que era irreal, né? A questão do roubo, mas eu já vi algumas reportagens e já vi algumas coisas que falam sobre como é que uma pessoa nascida na favela vê um traficante. Tem gente que vê até um traficante como um herói, né? Que a polícia é vilão. Então não é tão irreal quanto você falou, não, bicho. Tem realidade na favela que é sinistro, bicho. Como algumas pessoas, né? Dependendo da proximidade com os vilões que ele tem, né? E parentesco, a convivência que ele tem, ele vê como um espelho, né? O criminoso e vê como que é bom. Porque o errado é a polícia e o poder, né? A política. E é muito fácil de acreditar nisso. Do mesmo jeito que eu já debati, que não tem a ver, mas só um comentário breve, sobre eu ficar na dúvida quando assisti Vingadores se Thanos estava errado ou não. Eu já falei com o pessoal aqui. Então, é muito fácil você pegar, se colocar na favela e dizer bem assim, ó, polícia bate nos moradores, entra invadindo, certo? O policial mata o seu parente, né? Você não sabe o porquê, você é uma criança, está vendo lá isso acontecer. Os políticos roubam nosso dinheiro nos impostos, né? É muito fácil você ver, cara, tá se colocar num cenário desse e me dizer que polícia e os governantes são bons, como? Você vai me dizer que o cara lá que está defendendo, né? O traficante ou o marginal que está lá defendendo o pessoal da favela, né? O cara até faz, eu acho que quem falou isso foi, eu não sei se foi no meu trabalho que eu vi isso ou se foi ontem um dos dois Alessons falando, mas que foi construído uma ponte com dinheiro dos traficantes. Não sei onde foi que eu ouvi isso, mas eu vi isso ontem. Os traficantes pegaram e construíram uma ponte sobre um esgoto e disse que eles gastaram um dinheiro X. E aí, tipo, quando foi o poder público para fazer, o dinheiro que eles iam gastar era 3 vezes mais. E a galera da favela conseguiu, pô, os marginal fizeram e pronto. E aí, isso aconteceu aqui no Brasil mesmo, viu? E aí o que aconteceu? Disseram que ia derrubar a ponte, o poder público disse que ia derrubar a ponte. Eles botaram o fuzil na mão e disseram, vem cá, derrubar então. Né? Simples assim. Aí você me diz, pô, o cara que tá vendo isso aí, que mora nesses bichos aí, ou do lado, vai dizer que esses caras estão errados, Aham. complicado. Eles não vão dizer porque eles vão Então, tomar um tiro se eles disserem. Primeiro ponto. Eles são essa também reféns. A galera que é é. dificuldade, né? É. Eu não penso assim não, cara. Eu acho que a galera sabe realmente que roubar é errado. Eles nunca vão dizer que é certo. Tipo, um erro desse, tipo, tirar um negócio de uma pessoa assim, sem ser seu direito, é tipo. Parece que a gente nasce com isso, né? A gente só percebe, não precisa ensinar que isso é errado. Eu acho que não. Eu penso dessa forma. Só uma criança mesmo não vai saber que roubar é errado, uma pessoa que tem algum tipo de transtorno mental, alguma coisa assim. Né? Transtorno Eu não acho que é a você está palavra certa. superestimando as pessoas, viu? Não, velho. Porque eu, É eu, tipo, eu já vi casos de adolescentes achar que tá fazendo certo, pô. É só ele ser criado no berço que eu falei a você.
O cara, inclusive, tem coisas que, não sei se você já pesquisou sobre você mesmo, eu gosto de pesquisar sobre a neurologia e a biologia de nós mesmos, né, do ser humano. E a da minha própria, né, e da psicologia também. Tem muita coisa da minha infância que eu vivi que tá até hoje enraizado em mim, não sai, bicho, mesmo eu tentando. Costume e alguma coisa que eu acho certo ou errado, alguma coisa que eu defendo bom ou mal, entendeu? Fico enraizado em mim por conta de um ato X ou Y que meu pai ou minha mãe fez. Entendeu? É. Esse negócio me assim, arraizado no meu DNA para sempre. É Não consigo tirar. complexo. Entendeu? Aí você me dizer que um cara que vê isso na favela lá, só que assiste aquele filme lá, pô, aquele filme lá que passa, um filme clássico, Cidade não de esqueci. Deus. Cidade de Deus, isso aí. Só você ver esse filme aí, bicho. Você me dizer que O o cara moleque daquele lá, matava. moleque matando criancinha, matando já de cedo, como é que ele vai Mas você achar acha que que eles não têm consciência de que aquilo é errado, velho? Porque não, na eles verdade falam. ele é certo. Ele pode ter alguém que diga depois pra ele que é errado. Agora daqui que ele vai entender que é errado, ele vai entender que a sociedade acha errado. Mas ele foi criado achando certo, ele vai achar que é certo. É tipo os terraplanistas, né? Se for parar pra pensar. Não entendi Pro não. terra... É porque o terraplanismo não envolve muito com a moral, né, velho? Pros terraplanistas, a Terra é plana. E por mais que digam para eles que isso tá errado, eles vão Ah, sempre dizer que não, a Terra é plana. Porque pronto, na minha visão é isso aí, eu acho que entendeu? é diferente no sentido de que não tem o peso moral de você saber que tá fazendo mal pra outra pessoa, sabe? Mas a lógica é Uma a opinião mesma, errada é realmente. uma coisa, agora você disser que, pô, roubar é certo. Mas é a mesma lógica. Vocês não acham não que é a mesma lógica? Eu Mesma entendi, coisa? Pô, eu entendi. eu Eu entendi acho o que o que você inimigo quis da chegar. moral, né? é, Diferencia um bocado. Mas, então, tipo, O peso o da que, o vara que da você pedra. tá dizendo é que, tipo, a gente nunca vai saber o que é certo e errado, isso vai depender só da cultura pra isso. É a cultura quem diz o que é certo e errado. Não é Bom, assim, se velho. você viajar de país em país, você vai ver que isso que eu tô falando e o que você acabou de dizer é verdade. Porque tem lugar que apedrejar mulher é certo. Inclusive, eu também aprendi isso esses dias. Eu não sabia que no século que a gente vive isso existia ainda não. Então, dependendo do país que você tá, bicho, né? É errado é certo. É só você ver o pessoal que anda de burca. Aqui alguém anda de burca? Não anda, né? Nunca vi. E, então, e aí, como é que você me diz? É errado aqui então, todo mundo aqui no Brasil não vai queimar no fogo do inferno, né? Porque não andam de burca, né? As mulheres são as Verdade. piores, né? Aí, agora, como é que explica isso? O mundo é um caos, velho. O mundo é um caos, Em velho. algum. Pô, mas não, eu penso que existem Gente, coisas que a gente consegue perceber que são erradas. Mesmo no meio de uma cultura que seja a favor disso. Então por que, Não, que as culturas tem mudam? coisas que dá pra perceber, sim, mas eu acho que tem outras assim que é muito enraizado da cultura, velho. Acho que não É, tem mas muito como é que pra a gente onde. percebeu que, por exemplo, a escravidão era errada? Você acha que a gente percebeu assim do nada, iluminou e todo mundo, pô, caraca, é errado isso aqui. Não, eu já sabia que era errado não, aquela merda, pô. A galera fazia porque dava lucro, porque era confortável. É, velho, eu penso que não, assim, todo mundo sabe que é Não, mas errado e tinham faz. pessoas que acreditavam que era certo, sim. Não, todo mundo não. Tinham pessoas que acreditavam que era certo e que, inclusive, se achavam superiores por conta da cor da pele, né? isso mesmo. E historicamente, tinha gente que via o ser humano só por conta de ter a pele negra, de que fosse um animal. Não é animal, o ser humano valendo só é quem é branco. Tinha esse pensamento também na época. É, Então, se a pessoa acha que é um animal, você não vai achar que é ruim. Você pegar, pastorear o gado lá e depois matar, né? Levar tudo para o abate e comer. cara, Entendeu? a humanidade é perdida mesmo. Eu acho que, tipo, É, tem coisas acho que que é absurdo. eu descobri que nada é verdade. Tudo que você vive é Eu só lembro, ilusão eu lembro que teve da sua. relatos de que quando os alemães, né, levavam os judeus para serem queimados no Holocausto, eles achavam que estavam fazendo certo mesmo. É, Então, bicho, é o que você tá dizendo. Tá vendo aí? Claríssimamente. Aí. E Gabriel, tô achando o Gabriel muito quietinho. mas eles têm toda a razão. Depende muito da cultura, de como a pessoa foi criada. É a forma que a pessoa foi criada quando criança, principalmente os primeiros anos de desenvolvimento mental. É o que vai dizer o que é que vai ser sua moral daqui pra muito, muito, muito tempo. Tem gente que tem a cabeça muito fechada
da forma que foi criada, por causa dos pais que já eram cabeça fechada. É tanto que o mundo tá virando, entre aspas, mais mente aberta hoje em dia, porque os pais estão mais mente abertas, mas assim como tem muita gente fechada também. E aí estão surgindo os movimentos contrários. Show de bola. Mano. Mas assim, essas coisas que acontecem que são erradas nesse, nesse nível, né, tá ligado? De você, da galera não perceber, eu acho que tem um efeito psicológico momentâneo sobre isso. Eu lembro, tem até um experimento que tipo, Tipo, eles. Eu esqueci como é o nome do experimento. Começa com M alguma coisa. Que eles tentavam entender o porquê que os soldados judeus não sentiam-se culpados quando faziam as atrocidades, os soldados alemães não sentiam-se cuidado ou culpados quando eles faziam essas coisas erradas, né? E esse experimento, eu acho que vocês já devem ter visto em algum lugar. Eu acho que o Atila do canal Nerdologia ele já falou sobre isso. Que era o seguinte: tinha um doutor, né? Tudo encenado, né? Que era um ator e um paciente que estava lá ligado numa máquina de choque. E o convidado era o único que não sabia. Tanto o paciente quanto o doutor, eles eram atores, né? E tinha um botão ali que ia aumentando o grau de intensidade de choque que o paciente iria. já vi Não foi? isso. Que o paciente ia tomar um choque, né? E esse convidado, ele não sabia de nada, ele achava que era tudo verdade ali. E aí o doutor dizia, pode acionar ali, né? Ele ia aumentando, dava um choque fraco. Aí o cara, aí aumenta, aí o doutor aumente, tal. E tipo, o cara começava a gritar de dor mesmo. Só que o doutor, que era uma autoridade ali, dizia, aumente mais um. E o cara não questionava, aumentava porque o doutor disse, né? Que é para aumentar. Então, quando a gente tem uma figura de autoridade ali, mandando a gente fazer uma coisa que é ruim, a gente não se sente tão responsável por aquilo que a gente está fazendo. Então, esse é um dos motivos dos soldados judeus fazerem as coisas ruins que eles faziam. E acredito que no tráfico seja a mesma coisa, essas coisas assim, os moleques fazem coisas más que roubam e tal, eles fazem porque tem um cara ali que está ensinando eles a fazer essas coisas. É o que eu penso. Né? Tem um efeito psicológico aí nesse sentido. Eu não sei, eu acho que tem muita coisa aí por trás desse negócio aí. Acho que tem muito contexto por trás de tudo que você disse. Eu acho que Sim. valeria a pena considerar também. Eu acho que se pudesse Mas, entrevistar um soldado alemão hoje, eu acho que ele diria, pô, eu não sei como eu fiz aquelas merdas. Ou não, caramba. fiz certo. Ele ia dizer, eu tô Soldados alemães que estejam assistindo esse matando um judeu. podcast, não, esse vídeo, né? Por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilha Quem o conheceu um link. soldado alemão, por favor, indique pra gente chamar pro Não é qualquer próximo. soldado alemão, da Alemanha nazista, né? Não, Vai, vai, não. vai que a galera que é alemã É, da pensa, Alemanha. pô, velho, os caras estão pensando que a Caramba, gente é tem nazista. soldado vivo ainda da Alemanha nazista? Não, tem não. Eu acho que não, mas. Só com o Spook House pra ele trazer o espírito de um deles pra cá. Vocês conhecem o Spook House, não? Aquele cara que traz o Ai, espírito ai. da pessoa. Um médio de incorporação que a gente conversa com ele. Caramba. Então, mas é isso, né? Eu acho que a gente tá longo pra caramba esse podcast, a gente já falou sobre muita coisa. Acho que Acho que já já tá. dá. Já Daqui a pouco dá 2 horas, né? É verdade. O papo foi bom, eu gostei de falar com vocês aí a respeito Foi desses bom. temas. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa aí? Pedir like, vamos mendigar o like aí. Mendiga like. Galera, vamos bater os 10 inscritos aí, por favor, que a gente vai fazer um especial. Especial de 10 inscritos agora. Mano, não me inscrevi Tem ainda. 9. Vai ter bolo, viu? Vai 10 ter inscritos. um bolo de Gabriel vai fazer o bolo pra gente, que bolo de ele é um fubá. ótimo É confeiteiro, especial pelo que eu fiquei 10 sabendo. Bolo de fubá aí, né? A gente vai fazer. Muito legal, você gostou muito. Placa de vento, né? Os inscritos, velho. Valeu, galera. Velho, Valeu. Agradeço aí a galera que se acompanhou.
do ano que vem, 10 mil inscritos, eu raspo o meu cabelo, viu? Eu Oi! Tá na hora, Obrigado, né, meu Adriano, de inscrito. virar homem, fica com essas características femininas aí. Ah, velho, sacanagem. Aqui tem 10 inscritos já, e faltava eu. 10 inscritos, pronto, Gabriel se inscreveu Olha, aí. faltava. Gente, você assistiu o vídeo da gente, não era inscrito, como assim? Valeu, valeu, Olha o plot twist aí. Ó, Em minha defesa, eu não assisti no YouTube, eu assisti em um aplicativo à parte pra botar só pra escutar e tal, ah, sabe? tá, Aí, tá joia. Valeu, Fê. A gente tá começando aí, né? Mas assim, toda ajuda vale, né? Não sei como Uhum. é que vai É isso ser, se vai aí. pra frente, se não vai. A gente espera Tô, Pronto. tô sempre que mandando dê tudo pros certo aí. meus amigos. Valeu, É. Fê. Quem gostou, curta, compartilha, se Deixa a deixa inscreva. opinião aí embaixo, viu? comentário, Deixa a opinião aí, que é opinião, importante. se inscreva. Sugestões de Se tema. quiserem É isso também. aí. Exato, sugestão de E tema aí pra gente. Valeu, Fê. Boa. Valeu, agradecimento Valeu, aí, Gabriel. Valeu pelo tempo aí que você dedicou a gente, valeu. valeu. valeu, querido. Vou encerrar a gravação por aqui, mas se quiser a gente Sinta-se sempre continua. bem-vindo. Valeu.